E assim, a Carol sempre apegada a esse negócio de bicho e tal. Até que um dia ela... Eu trabalhava como professora, né? Eu trabalhava como professora e de repente um dia ela chega pra mim e fala assim, não quero mais dar aula e eu quero correr atrás do que eu quero. Sim. E vou começar a... Vou me especializar, vou estudar e vou abrir uma banhetosa. Olhei pra ela, né? Amor novo. Fala assim... Amor novo, olha tá bom, só. né? Vai lá. Tá bom, certo? Ele pensou essa maluquinha, né? Ela começou a fazer cursos e tal. E realmente comecei a gostar bastante. Comecei a gostar bastante. Comecei a gostar. Dava pra ver que ela tava muito feliz com isso. Eu gostava, assim, quando eu trabalhava na área de educação, eu desenvolvia vários projetos que eu gostava muito. Eu realmente sempre fui uma pessoa de mergulhar de cabeça, realmente. Então, eu me dedicava muito ali. Pra vocês terem ideia, quando eu fui fazer minhas especializações foi quando eu tava de férias. Eu falei, não, eu vou procurar, vou estudar, vou passar o período inteiro de férias. E aí resolvi realmente me dedicar por completo nessa área. E foi aí que eu comecei, que eu abri, primeiro de tudo, abri um banhitosa. Ele era no fundo de uma agropecuária. Gente, a gente mora numa região metropolitana, então, tipo assim, vamos lá, quem é de região metropolitana sabe que às vezes você não tá ali no, como é que eu vou dizer assim, no núcleo onde as pessoas buscam bons serviços. Você tá, se tem alguém aqui da área pet, vai saber o que a gente fala quando a gente fala de cães natalinos, né? A gente sempre brinca isso com o Paulo. E a gente fala, o cão pode tomar banho no Natal. É verdade. E a Carol começou nesse panorama. Nesse panorama, é verdade. E foi esse panorama até que ela chegou um dia pra mim e falou assim, olha, é o que eu quero fazer, mas não é aqui. Aqui a gente não consegue desenvolver um trabalho qualificado. E que a gente montou o primeiro pet shop no centro de Curitiba. E aí, a gente já vai chegar no Spitz para vocês entenderem. Quando a gente montou esse pet, a gente pegou um espaço que já havia sido um pet shop e lá já trabalhava com venda de cães e tal. E assim, alguns canis vinham para vender cães ali dentro, sabe? Para trazer cães para venda. E a gente, né, começou a querer conhecer um pouco mais disso. A gente começou a ficar bem horrorizado, né? Bem chateado. Bem assustado. Porque assim, infelizmente, o panorama, tudo que você vê no Treville, vem em outros canis, não é a regra, tá? Isso não é o extrato dos canis. Tinha-se muito aqui em Curitiba, hoje não tem mais tanto, muitos locais de maus tratos, você via coisas absurdas. Uma vez um canil foi lá, né, temos cães, podemos vender seu pet. A gente foi visitar, não era um canil, era uma casa que um cão ficava dentro de uma máquina de lavar roupa velha. É verdade, gente. Parece piada, mas é verdade. Parece piada, mas é verdade. Na hora que eu encostei assim, eu falei, nossa, mas essa máquina de lavar aqui tá meio fazendo um barulho estranho. Aí a mulher pegou e abriu a máquina de lavar. Não, é que eu deixo ele aqui dentro. Porque ele é encapetado. Eu falei, gente... E a gente começou a ver uma realidade que não era. Passou-se o tempo, aconteceu algumas coisas na vida da gente, principalmente na minha empresa, que eu tinha uma agência. Bom, e resumindo, a gente conheceu a raça Spitz alemão. Resumindo, eu consegui carregar ele pra ficar comigo, gente, do meu lado. Né, vocês não acham que ele tinha que me apoiar? Então, aos poucos, o Leri foi vindo pra tá do meu lado e a gente começou a iniciar isso de uma forma... a gente sempre teve em mente que a gente começou a gostar muito de ter cães, da criação de cães, mas não daquela forma que a gente estava vendo. Não daquela realidade que a gente estava vendo ali. A gente queria ter os nossos cães, precisava, porque não dava para continuar daquele jeito. E a gente se propôs assim, é possível criar cães de maneira diferente? Então a gente partiu. Daí vamos provar como. No começo a gente tinha Maltese, York, acho que tivemos o Bulldog inglês, mas a paixão, desde do primeiro momento, do primeiro contato, foi o Spitz alemão. E iniciamos a criação até uma data que assim está muito na minha cabeça, sempre. Em 23 de dezembro de 2013,
nasceu o Aramis. Quem segue a gente aí há mais tempo vai saber quem é o Aramis. O Aramis hoje está já aposentadinho, mora aqui com a gente. Esses dias até competiu com o Paulo Ricardo, ganhou lá no esqueci o nome do evento nacional aí de Tosa. E ele é muito pé quente. Claro que o Paulo é excelente profissional, mas o Aramis é pé quente. E em 2013 nasceu o Aramis. E foi um cão que a gente levou para a exposição. E ele foi campeão filhote, campeão jovem. Isso foi nos motivando muito a aprender cada vez mais sobre a raça, como é que eu vou dizer, se aprofundar mais. Só que a gente tinha um problema, né, Carol? Exatamente. Esse é um meio muito fechado, gente. Tanto esse meio de exposições, campeonatos, você aprendeu alguma coisa ali. Quando a gente começou a conhecer esse mundo de exposição, eu realmente fiquei muito encantada com aquilo, com aquela preparação, do resultado, de todo o processo de um resultado de preparação da pelagem do cão, o condicionamento do cão, era uma coisa que realmente me encantava muito. Mas era um meio muito fechado. Não é como, por exemplo, se eu decidir fazer um curso, sei lá, de cabelo, eu vou lá e procuro, ou de sobrancelha, né, que tá que a gente encontra muito. É um pouco mais difícil. A gente não encontra profissionais que são adequados, um local que realmente a gente possa confiar. As pessoas que são detetoras do conhecimento se fecham muito para isso. Então, nesse início, a gente encontrou um pouco dessa dificuldade. Mas, por outro lado, não que tudo gira em torno de exposição, sim, mas lá você tem os melhores cães competindo no melhor estado e você precisa que os seus cães estejam no mesmo nível. Isso fez com que a gente fosse aprendendo cada vez mais, trazendo esses conhecimentos que a gente ia aprendendo no dia a dia, na exposição, e não só com o Aramis, porque depois do Aramis, na história até hoje, vamos lá, a gente começou essa história com a Carol deixando de ser professora e abrindo uma em Tosa, no fundo de uma agropecuária na região metropolitana. E alguns anos depois a gente estava com um cão entre os 5 melhores do Brasil, que foi campeão aqui, foi campeão fora, e nessa nossa carreira, como criadores, a gente teve aí a alegria de ter algumas dezenas de campeões brasileiros, 2 campeões internacionais, campeões da América do Sul, campeões na Europa. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque todos esses cães, quem me preparou foi a Carol. Então, cães que competiram no mais alto nível, da mais alta esfera nacional, sul-americana, europeia, foram preparados utilizando as técnicas e os métodos que não só a gente foi desenvolvendo, mas foi aprendendo. Vamos ver que naquela época não era esse boom que é hoje, que você sim, tem um Spitz alemão em cada quadra de cada cidade, você tem um Spitz. Naquela época você não tinha. E o conhecimento não era tão abundante também, como até hoje ainda não é. Então o que a gente teve que fazer? A gente teve que aprendendo mais. Só fazer um gancho, gente, exposição, quando a gente fala em exposição... isso que eu ia falar para você, assim... Para você contar para eles, eu ler e compartilhar com vocês o que é uma exposição. Uma exposição funciona assim. As exposições, elas são regidas pelos kennel clubes aqui, filiados à Confederação Brasileira e à Federação Sinológica Internacional. Então, eles seguem um padrão internacional de julgamento. Os juízes, eles são credenciados, são juízes que têm uma formação de um juiz hoje, ele leva mais ou menos aí 8 anos, 10 anos. Tanto que a idade média dos juízes brasileiros hoje é altíssima, porque leva muito tempo para se formar um juiz all-rounders. Então, assim, esse tipo de pessoa que julga os cães. Então, são eventos, onde você tem lá eventos de um final de semana, geralmente, onde esse cão passa por 3 pistas, é julgado por 3 árbitros para ser concedido as premiações. O Aramis, por exemplo, ele ganhou 72 vezes a raça quando ele participou. Então, só estou fazendo essa pontuação. E é um julgamento muito técnico. Então, assim, a preparação de um cão para uma exposição é muita responsabilidade. Porque você não está avaliando só a questão de beleza, você está sendo avaliado várias coisas. Hoje, se tem muito mais rigidez, principalmente na parte do trimming. Isso, tanto que que seria a tosa padrão da raça, verdade. Né? Tem muita gente nova aqui que não está, talvez, familiarizada. A AKC, que é o American Kennel
o Clube do Pomerânia dos Estados Unidos, ele é filiado à AKC, que é o American Kennel Club. Ele, inclusive, colocou uma diretriz recente sobre essa questão de trimming, overtrimming ou excesso de trimming em tosas muito curtas, que devem ser desconsiderados para julgamento, dado aos riscos que eles trazem à pelagem. Então, você vê como não é uma coisa tão abstrata, é uma coisa que visa preservar a raça. As exposições visam a seleção de exemplares com excelência morfológica para preservar com certeza. a raça. Aí você vai me perguntar assim, Carol preparou lá, sei lá, mais de 500 cães na vida, e por que resolveu ensinar vocês? Em vez, né, de ensinar expositores, por que é que a Carol resolveu ensinar vocês, proprietários, a fazer todo esse cuidado? Então, assim, gente, eu vou contar para vocês o porquê que nós, eu vou dizer nós, porque foi desenvolvido todo um método para isso, e com certeza o Lery esteve presente comigo. E, assim, a gente sempre recebeu muito relato dentro do Instagram, nossos clientes sempre falando, reclamando, olha, eu tô com problema com tosa, né, Lery? Eu tô com problema com tosa. A frase que a gente mais ouviu, acho que na vida, foi assim, por que o meu cão não fica exuberante igual o teu? E era assim, muito pontual, porque assim, você via um cão, nós ficamos lá, né, com a progênie, nasceram 2 cães, nós ficamos com um para o plantel, reprodutivo, e o outro foi para um produtor. O cão do tutor, num estado, ele cuida super bem, só que o pet cuida para ele. O cão num estado ruim e o nosso num estado exuberante. A gente começou a ver, não pode ser isso recorrente, ou tantas pessoas vindo com cães tão bonitos morfologicamente, mas com a pelagem tão detonada. Exatamente. E às vezes até por fotos, né? A gente recebia fotos, e assim, com o tempo você vai aprendendo a avaliar a morfologia do cão. É claro que muitas vezes você tem que ver pelo toque, mas muitas vezes de você olhar, você consegue avaliar alguns critérios nesse cão, que você vê assim, poxa, é um cão que tem uma boa genética, é um cão que tem potencial para ter uma pelagem linda, e infelizmente tá com essa pelagem assim. E muita gente, e você conhece alguém? E você sabe como é que eu faço tal coisa? E as pessoas sempre perguntando, e era uma coisa assim, às vezes histórias muito tristes. Uma das coisas que realmente me moveu e que eu falei, não, chega, tá na hora de a gente fazer alguma coisa, foi uma das histórias assim, bem tristes, que assim, foi um dia que a gente estava em casa, e eu tinha uma cliente, que essa cliente, ela fazia tudo em casa, ela sempre cuidava em casa, fazia banho em casa, tipo, tinha realmente muito carinho pelo seu cão. Aí o que acontece? Ela teve que fazer uma cirurgia, essa cirurgia ela foi bem evasiva, então ela não podia se abaixar, ela tinha que realmente mandar esse cão, e estava bem próximo do banho, mandar para fazer banho. E era um cão que tinha bastante subpelo. Aí o que acontece? Quando chegou no pet, foi lá, fez o banho, não ligaram para ela, nada. Aí ela chegou lá, o cachorro tava encolhidinho. Tava todo encolhidinho e tal, meio tristinho. Aí ela falou assim, nossa, mas o que aconteceu? Começou a mexer no cão, começou a perceber que aquela pelagem estava murchinha, começou a mexer. Ela começou a perceber que a pele do cão estava inteira avermelhada, inteira, e que tinha alguns hematomas em alguns lugares. Ela pegou, ligou pro pet e falou assim, olha, meu cachorro não pode, não tá normal, ele não é assim, o que vocês fizeram? A gente fez uma remoção de subpelo nele, porque ele tava com um subpelo muito fechado, e aí a gente achou que fez uma remoção de subpelo no seu cão. Gente, ela estava passando por uma das fases mais difíceis da vida dela, tinha acabado de fazer uma cirurgia, não conseguia cuidar do cão, confiou no local, esse local não fez de forma correta. Gente, ela entrou em depressão, não é piada. Ela entrou em depressão, o cachorro era como se fosse filho. Quem tem aqui sabe
o quanto dói se fizer alguma coisa para os nossos cães, porque eles são como nossos filhos. E nesse dia em diante, eu pensei assim, eu falei pro Lene, ó, acabou, pra mim acabou. Eu vou fazer, a gente vai criar um método para que pessoas comuns consigam fazer todos esses cuidados. A gente vai trazer 11 anos que a gente batalhou, que a gente estudou, que a gente colocou muitas coisas em práticas, que foi um momento que a gente realmente viu o que dava e o que não dava certo, todo aquele encantamento que eu tive dentro de exposições, as experiências de preparar cães, a experiência, assim, nesse tempo, se você falar para mim, Carol, mas você não conheceu nenhum profissional que seja bom? Sim, eu conheci, mas poucos profissionais. E hoje, esse ramo pet, a raça Spitz alemão, ela cresceu muito. Então, poucos não é o suficiente para suprir tudo que as pessoas precisam. Então, foi a partir desse momento que nós realmente decidimos criar um método com as técnicas avançadas numa linguagem fácil que pessoas comuns possam aplicar em casa. Eu sempre falo que o método Spitz Perfeito, ele é um método que ele vai evoluindo e vai tornando você proprietário, você mãe, você pai de um Spitz, no profissional que você sempre sonhou em ter. Eu vou chamar daqui a pouquinho a Andresa, que ela já está com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai chamar. Um sobre isso com a gente. E ter essa liberdade mesmo, viu, gente? De você aprender a fazer muitas coisas.